E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13, verso 6. Antes de analisarmos o verso em questão, faz-se necessário agir de forma diferente dos missionários. Ou seja, devemos analisar o contexto onde esta passagem se encontra, a fim de que assim possamos compreender a mensagem verdadeira que o profeta pretende transmitir. Zacarias, falando da redenção de Israel, diz que virá um dia em que o Eterno retirará da terra, isto é, da terra de Israel, dentre o povo judeu, o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Naquele dia será também retirado o espírito dos falsos profetas e da impureza. E quanto ao que ainda insistir em profetizar falsamente, o que ocorrerá? E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, diz o texto, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Zacarias 13, verso 3. Sabemos que isso ainda está para o futuro. Sabemos também que, infelizmente, muitos judeus ao longo da história envolveram-se com práticas religiosas estranhas à fé dos seus pais, sendo seduzidos por falsos profetas e falsos messias. Por esta razão, Zacarias fala deste dia em que definitivamente esta impureza será desraigada dentre o povo judeu. Sob esta condição de purificação, o que diz o profeta se hipoteticamente ainda alguém profetizar falsamente? E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais vestirão manto de pelos para mentirem. Zacarias 13, 4. Em toda a história bíblica, tivemos apenas um personagem que se vestia de manto de pelos, o qual era o profeta Elias, Eliahu Hanavi, 2 Reis 1:8. O mesmo não se enquadra aqui, pois ele foi amplamente reconhecido como profeta de Deus e veio antes da profecia de Zacarias, desta que nós estamos tratando. A nossa pergunta é: a quem então é a referência? Sobre que ou sobre quem especificamente Zacarias estava falando? Ou seja, por que ele diz que os falsos profetas não mais se vestiriam de manto de pelos para enganar? Existiria alguma referência específica a algum falso profeta se levantando na história de Israel, que seja registrado como alguém que usava manto de pelos depois do tempo de Zacarias? Ora, como os missionários consideram o Novo Testamento como algo factual, real, e que tem a ver com eventos supostamente ocorridos entre os judeus, poderíamos dizer então que sim, há uma referência, e exatamente no Novo Testamento, especificamente em Mateus 3:4 e Marcos 1:6. Usava João Batista vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Por que João Batista encaixa-se perfeitamente neste modelo que o profeta Zacarias descreve? Vamos examinar. João Batista anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele o reconhece como Messias. João, capítulo 1, verso 29. Bom, nós já vimos, inclusive, aqui mesmo nesse canal, algo sobre o Cordeiro, que de Deus não tinha nada. Era egípcio. A ideia, a noção, a teologia por trás do Cordeiro de Deus era uma teologia egípcia. Segundo
lemos no Evangelho, João Batista seria, ou teria sido, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, de acordo com Lucas 1, 13 e 15. Porém, algum tempo depois, quando é mandado para a prisão, depois de ter testemunhado acerca do primo como Messias, ele mostra-se claramente arrependido, envergonhado, com dúvidas quanto à sua suposta identidade messiânica, a suposta identidade messiânica do primo, e manda mensageiros até ele para perguntar se de fato era ele mesmo o que havia de vir, ou se deveriam esperar por outro. Mateus 11, 3. Logo, este tipo de comportamento caracteriza a falsa profecia. Lembre-se que o nosso texto em Zacarias 13, 4 nos diz que naquele dia os profetas se envergonharão cada um da sua visão quando profetizarem. Como então não ver aqui um suposto profeta que vestia-se de manto de pelos e que se envergonhou da sua suposta visão, se arrependeu da sua suposta profecia, quando anunciou alguém que depois duvidou ser ele mesmo o ungido de Deus? Como não entender então que aqui temos uma narrativa inconsistente acerca de uma pessoa da qual se diz ter sido divinamente inspirado desde o ventre materno? O que poderia restar senão vergonha e desonra para uma pessoa que teria induzido muitos outros a seguirem uma esperança alucinada e falsa num Messias que não cumpriu sequer o básico do que se aguardava em relação a ele? Certamente vemos que em Zacarias 13, 4 há uma alusão clara às atividades de João Batista. O perfil delineado pelas palavras do profeta encaixa-se com precisão às narrativas do Novo Testamento sobre este personagem que seria primo de Jesus. Mas nosso texto não para por aí. Ele vai mais longe em suas revelações. Zacarias prossegue dizendo que os falsos profetas se envergonharão naquele dia e assumirão que não são profetas, mas sim são gente simples do campo. São camponeses. E ainda, se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13, 6. Mas esse texto é autoexplicativo, não precisa ser explicado. O contexto refere-se a um falso profeta que, ao insistir em suas mentiras, acaba sendo punido por isso. Essa é a interpretação natural. Zacarias fala que haverá um dia em que o espírito de impureza e da falsa profecia será retirado da terra. Fala sobre os falsos profetas que usam manto de pelos para enganar. Zacarias profetiza depois da vinda de Elias. Assim devemos procurar o cumprimento dessa profecia, é claro, depois do seu tempo. Somente uma pessoa ou um personagem cumpre à risca esta porção da profecia. Não há outro. É ele mesmo, João Batista. Já a segunda parte da profecia fala de um falso profeta traspassado nas mãos. O nosso texto fala dentro de um contexto único, como se estivesse falando um aspecto muito genérico, muito amplo. É interessante observar que havia, segundo a lei, uma pena capital para aquele que profetizasse falsamente. E segundo sabemos, tal pena era a lapidação, ou apedrejamento. Nenhum falso profeta foi, segundo a lei, traspassado por lança, espada ou pregos. Porém, aqui no nosso texto de Zacarias, o falso profeta seria perfurado nas mãos, algo que a lei não prevê. Será que precisaríamos de algo mais gráfico e mais explícito do que isso? Após juntarmos as peças desse quebra-cabeças profético, de que mais precisaríamos mesmo para concluir que Zacarias estava falando sobre algo em seu imediato futuro, sobre falsos profetas em mantos de pelos e traspassados em sua própria nação? Naturalmente que não esperaríamos aqui que todos os mínimos detalhes da passagem se encaixassem com perfeição ao cenário no qual isso se cumpre, até porque em profecia alguma isso é assim. Porém, observe que no capítulo anterior, Zacarias 12, que já analisamos também aqui neste canal, fala-se da morte de alguém que preconiza a era do Messias. Segundo a tradição, este é o Mashiach ben Yosef. E isso ocorre no calor de uma grande batalha. O capítulo 13
Fala que neste momento, então, é que se abrirá uma fonte contra o pecado e a impureza, que é um claro prenúncio do ideal messiânico futuro. É então nesse tempo que os ídolos serão removidos, e é justamente sobre esse tempo que o profeta diz que não haverá mais falsos profetas para enganar com mantos de pelo, sinal que já houve em algum momento. Curiosamente, quando ele fala de falsos profetas, os exemplos que ele nos dá é daqueles que envergam, que usam mantos de pelos e que são traspassados nas mãos. Curioso, não? E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.